Se quiserem, eu posso falar um pouco do Andreas Hofer, que não estou terminando, mas estou próximo, estou começando a terminar o Andreas Hofer. É escrito por um historiador francês, mas que é um pouco nouvelle cuisine, não é aquela leveza de creme chantilly do francês clássico, mas também ainda não é o pesadão do científico moderno horroroso. Ele escreve, resume muito bem, muito documentado. Percebe-se que ele lê alemão como lê francês. As fontes alemãs que ele cita são assim os borbotões. E ele trata da seguinte situação. A Suíça, mas a Suíça do Ancien Regime era o que havia de mais medieval que se podia imaginar. E ele dá uma descrição na entrada, uma espécie de introdução da organização política, social, econômica da Suíça do Ancien Regime. E é uma verdadeira maravilha, porque aquela divisão em idiomas corresponde a ela naturalmente uma divisão em regiões. Agora, essas regiões não tinham muita realidade política. Existiam, mas o importante era que a forma geográfica do país, com aquele mundo de montanhas pouco aproveitáveis e algumas planícies ultra aproveitáveis, fazia com que as planícies fossem a substância do país. E nessas planícies, as planícies planalto, não era planície no fundo, não, planície em cima. Bem, esses planaltos fossem muito bons para a criação do gado. Então a criação do gado era a principal ocupação, produção econômica do país. E também em qualquer lugarzinho pequeno, onde houvesse um pequeno planaltinho, tinha uma vilazinha e uma paróquiazinha, muito clero e muito católicos. Os católicos, profundamente católicos, né? Muito clero e mosteiros, conventos, instituições católicas de toda a ordem, e dirigindo essas entidades, esses grupinhos sociais, entidades de caráter plutô-republicano. Mas nunca porque eles professassem a doutrina de que todos eram iguais. Mas é simplesmente porque, nesses planaltos, esses criadores de gado eram iguais. E eram iguais, inclusive, os seus empregados, viviam tudo no mesmo borzeguinho. Bem, decorria daí que eles tinham uma porção enorme de municípios autônomos, quase como paizinhos. E sobre isto, uma espécie de governo geral dependente do imperador da Áustria, mas que, pelo que me foi dado a perceber, não era muito mais poderoso do que um governador geral do Canadá em nossos dias. Bem, mas eles com uma fidelidade ao imperador da Áustria, mas a maior e a mais entusiasmada e a mais derretida que se possa imaginar. Então vocês estão vendo a coexistência desse mundo de republiquetas ultramonarquistas. O que faz ver bem os senhores, o que é a diferença entre ser republicano por causa das circunstâncias concretas do lugar e ser republicano por doutrina, por achar que a república é a única forma de governo justa, porque toda desigualdade é injusta, etc, etc. Bem, mas de vez em quando integradas no sistema do país, em alguns pontos estratégicos, fortalezas pertencentes ainda aos antigos senhores feudais. E estes exerciam um poder de caráter monárquico sobre essas vilazinhas com autonomia republicana existentes no próprio feudo. De maneira que eles tinham então uma nobreza encastoada sobre uma república, um tecido de repúblicas, e esse tecido de repúblicas governado por um monarca, realizando o tipo ideal do que diz São Francisco
São Tomás de Aquino, forma de governo perfeita é um misto de monarquia, aristocracia e democracia. Como? É o esplendor da organicidade, né? O esplendor da organicidade, nunca ninguém planejou isso. Isso foi nascendo de si. Ouviu? Bem, agora, eles tinham tido conhecimento de que as tropas da Revolução Francesa, por toda parte, onde iam, inclusive no norte da Itália, que Napoleão invadiu, aquela Arcole, Rivoli, aquilo tudo, que as tropas deles, por toda parte, perseguiam a religião. E sabiam também da perseguição religiosa promovida pelos revolucionários franceses na França. E tinham tirado a consequência inteiramente verdadeira de que se Napoleão entrasse no Tirol com as tropas dele, que isso seria uma vitória da irreligião. De hoje, os padres todos, muitíssimo favoráveis à ideia de que se aparecessem os soldados de Napoleão, era preciso promover um levante geral dos camponeses. E agravava essa situação, ou favorecia essa situação, o fato de que os camponeses eram muito bons atiradores, e eu não sei se é para pegar lobos ou para o que é, todos eles tinham espingarda. E a distância enorme soltavam arcos, aquelas flechas, ou davam tiros. E com isso, a massa dos homens válidos da população formava uma série de guardas de francos atiradores, com comandantes próprios, anteriormente ao perigo napoleônico. Eu não sei se está aqui na sala o André. Não, meu André, está logo de frente de mim. Você talvez deva se lembrar que no enterro da Imperatriz Zita, quando apareceram uns camponeses, etc., você me disse que eram tiroleses e que eram guardas, enfim, de pessoal que praticavam tiro. Não sei o que, você se lembra disso, não? Os que ficavam ao lado de ataúd, com palito branco, não, palito vermelho, com aquela pluma branca. É isso, é. Esse é do Tirol. Esse é do Tirol. Mas isso que hoje em dia parece que é uma coisa mais bem esportiva, ao menos na aparência. Não, mas ele continua, eles gostam muito de Deus te ouça. Senta, meu filho. Bem, esse pessoal do Hofer, o Hofer era um entre mil outros. Esse pessoal tinha essas guardas e formavam a massa da população civil em armas, como não tinha nenhum Estado europeu. Porque eles não tinham ideia do serviço militar obrigatório naquele tempo, no sentido que tem hoje. O próprio Napoleão tinha dificuldades de recrutamento, etc. Mas o povo todo pegar em armas, houve, por exemplo, na Espanha houve, na Rússia, em algumas regiões houve, mas não é a mesma coisa do que o povo passar a vida armado. Né? E treinando tiro, etc, etc. Ainda hoje a Suíça, o exército suíço é formado assim, né? Ainda hoje é? Os cidadãos suíços são todos armados. É assim, é. Não tem exército regular. É bem inteligente isso, viu? Bom, agora, então, em certo momento, as tropas de Napoleão entram na Suíça. Porque Napoleão entra em guerra com a Áustria, e o rei da Baviera, se houver algum bávaro aqui que não me queira mal, eu sei que o Dauphine não tem nada de bávaro, Hofmeister, eu não sei se é bávaro, o que é. Bom, não. O rei da Baviera era um horror de homem. Era um tal Maximiliano José I, que se fez aliado de Napoleão. E foi um dos principais agentes para Napoleão ter força para declarar destruído o Santo Império Romano Alemão. Que esse miserável julgava de muita vantagem para ele, porque Napoleão o promoveu a rei, junto com ele era Duque da Baviera, com o Duque de Saxon, de Württemberg, e da Saxônia, Württemberg, Baviera e Prússia. Bem,
Napoleão os promoveu a reis. E ele achou que tudo isso era muita vantagem e isso vendeu a Napoleão. E nas guerras, a coisa entra e sai. Os exércitos bárbaros, por necessidade, começavam a entrar de vez em quando no território do Tirol. Os tiroleiros não gostavam, avisavam, saiam porque nós vamos atirar. Eles saíam, mas em certo momento conveio muito entraram os franceses também, e a coisa pegou fogo. Todos os vigários começaram a celebrar a declaração de guerra da Federação Helvética a Napoleão, com toques de sino, em cerimônias eucarísticas dentro da capela e procissões. Em Viena havia um departamento de propaganda já prenunciando um pouco a propaganda moderna. Era um homem cujo nome eu não me lembro, mas esse homem tinha publicidade moderna, ele fazia folhetos, etc. Parece que era um bom escritor e psicológico, fazia o mailing dele bem. Mas era um mailing mão assim. Bom, encheu na Suíça de folhetos contra Napoleão, etc. Déspota, ogre, novo anticristo. Eram, aliás, os temas dos padres, né? Napoleão era o novo anticristo, etc, etc. Bom, começam as batalhas e os austríacos expulsam Napoleão e o rei da Baviera de uma parte dos territórios que no primeiro impulso eles tinham ganho. Aí houve um certo tempo de distensão e os chefes desses aldeões e alguns nobres que não conheciam ou conheciam muito mal Viena, foram a Viena para tratar. E o líder deles era um arquiduque, irmão do imperador, que frequentava muito a Suíça e que era muito amigo deles, e cujo nome meu bom Andrés conhece perfeitamente. É o vovô João. Bem, levantou aquela população toda, e eles, tendo um arquiduque aí pelo meio, ficaram entusiasmadíssimos, etc. E o Andreas Hofer também era um dos chefes. Ele chefiava uma dessas unidades de atirador e tinha uma profissão que esse autor dá muitas vezes em alemão. Eu não cheguei a identificar o que é Zandwirst. Ele, além de ter gado, ele tinha uma hospedagem, que é uma coisa muito razoável. E tinha um homem muito alto, de uma altura incomum, com uma barba também incomum. A barba de Matusalém, acho que era sopa perto da dele. Um chapéuzão redondão e uma carona, querendo mando vir o livro que tem aí a cara dele, os senhores podem ver. Bem, e o corpulento, assim, um filho da natureza, assim, nascido entre árvores colossais, umas coisas assim desse gênero. Bem, e esse homem fazia parte da comissão. E o arquiduque João percebeu que ele era dos mais úteis, porque era muito audacioso, muito fiel à causa da Áustria, etc, etc. E, ao mesmo tempo, sabendo atirar como ninguém, e muito líder, ele levava para o combate aquela camponesada toda. E, uma noite, marcaram uma reunião que não podia funcionar sem ele. O arquiduque estava presente. Vai ver, ele não prestou. E ele ia embora, dentro de 2 dias tinha que voltar para o Tirol. Onde é que ele foi? Terá sido sequestrado por alguém aqui em Viena. Era capaz. Napoleão fazia de tudo isso. Sequestrou o Duque de Enghien, quanto mais Matheus Hofer. Bem, ele aliás sequestrou o Duque de Enghien depois, mas enfim. Um disse, olha, ele dava com ideias de ir assistir um teatro, que ele nunca tinha visto teatro.
E de repente, ele isopou. A conferência, o arquiduque e tudo, isopou e foi ao teatro. Tinha naquela noite 2 teatros funcionando em Viena. Então mandaram emissários, primeiro para um teatro, não encontraram para outro teatro. No outro teatro, chamando a atenção do teatro, pelo jeito dele se apresentar diferente de todo mundo, sentado com o seu barbão, contente, assistindo a o Andréas Hofer. E durante a representação, o emissário chegou e fez assim para ele. Eu disse que não. O homem fez sinais tais que ele, no final, se levantou. E aí o homem disse, mas onde é que está com a cabeça? No arquiduque está esperando. A única oportunidade que eu tenho de ter um teatro na minha vida. Quem sabe se eu morro nessa guerra, eu morro sem ter visto um teatro. Não quero ver um teatro. Não tem, não pode, tal. Afinal, o homem se convenceu e foram juntos para a reunião. Tá como é? Na reunião combinaram as coisas e tal. Deu em que a reunião correu muito bem, papapá, e ele voltou lá para o Tirol dele. Muito obrigado. Diga lá, está delicioso. Deu lá para no Tirol, a guerra tocou para frente. Vitórias sobre vitórias sobre vitórias. E Napoleão, escrevendo o general francês, um tal de Roque de Roy, uma coisa assim, cartas, das quais algumas ele transcreve. Mas eram sim umas cartas que, ao ver ainda hoje, Antônio Augusto, você sente a descarga elétrica da raiva do Napoleão. Tá? Você canai, entende? Que estão aí, você não percebe a vergonha que existe pelos exércitos do Império, dominar todos os exércitos da Europa, na verdade, porque da Espanha ele não tinha dominado. Mas mentira para ele é a coisa mais fácil do mundo. Dominar todos os exércitos da Europa e não conseguir dominar aqueles vaqueiros? Onde é que tem propósito? O que é que eu hei de pensar de você como general, se você vem aí abanando as mãos e dizendo que é destituição, né? Me conforme no caso, corte marcial. Bom, eu vou à última carta. Eu comunico a você que vão tantos exércitos meus e tantos do rei da Baviera para invadir o Tirol. E dessa vez nós vamos esmagar de não ter nada de feito. E acabou. Chegam as tropas lá, o pessoal dos camponeses colocados todos em pontos estratégicos e com um sistema que a gente pode facilmente imaginar que eles tinham mesmo, que era o seguinte: eles preparavam no alto daqueles montes avalanches, conforme a estação, avalanche de terra ou avalanche de neve. Enquanto o pessoal passava embaixo, eles davam uns empurrões, e aquilo rolava. Bom, tudo preparado, por cima das tropas franco-bávaras. Não adiantou nada. Era um exército do Napoleão escoladíssimo, e aquilo foi a toque de tambor até Innsbruck, que, se não me engano, era uma espécie de capital, não é, André? De lá daquela zona, né? Era a capital. Era a capital, né? Não tinha uma Hofburg em Innsbruck. Sim, que era a antiga capital dos Habsburg, Innsbruck. A antiga capital dos Habsburg, antes de ser Viena. Sim, era Innsbruck. Sério. Bom, ocuparam e achataram aquela camponesada a ponto de dar pena. E imediatamente mas que coisa, o que é tudo isso? Qualquer tirolês que seja encontrado com as armas na mão deve ser imediatamente agarrado e morto. Qualquer casa de tirolês na qual se encontrem guardadas armas deve imediatamente ser queimada. E se em numa dessas, eu falei aqui que eu tinha muitas aldeias, né? Numa dessas aldeias houver várias casas, queimam a aldeia. E começaram a executar. Bom, e o Andréas Hofer se eclipsou.
Sumiu. E dias antes disso, o departamento dessa história, o departamento de propaganda da Áustria tinha mandado uma notícia de que o imperador Francisco I mandava um compromisso solene com seus queridos camponeses do Tirol, que ele estava disposto a quaisquer sacrifícios, certo? Mas faria um juramento que nunca a Áustria assinaria um tratado de paz com a França, cuja condição fosse a cessão do Tirol para os franceses ou para os bárbaros. Bem, isso causou um entusiasmo enorme. Foi distribuído por toda aquela gente, etc. Poucos dias depois, chega a notícia de que essa proclamação, de que o exército de Napoleão, depois da Batalha de Wagram, entrou em Viena. E que o imperador se refugiou fora de Viena, num lugar qualquer. Mas que Napoleão tinha começado negociações com o imperador. E que a primeira exigência que o imperador fez foi de ceder o Tirol para a Baviera. E que o imperador tinha cedido o Tirol para a Baviera. Bem, a questão é que esta proclamação, esse juramento do imperador, era um juramento imprudente. Porque nunca um chefe de Estado pode dizer que nunca fará tal coisa. Você não sabe. De repente ele perde a monarquia dele. Se não separar do Tirol, como é que pode assumir esse compromisso? O tal chefe da propaganda foi quem inspirou ao imperador esse compromisso. Que o imperador assumiu de bom grado. Mas o arquiduque João recebeu uma cópia disso com a missão de ele mesmo, pelo conduto dos amigos dele, espalhar no Tirol. Ele leu aquilo, não disse nada a ninguém e dobrou. E nunca espalhou no Tirol esse compromisso, cuja imprudência ele percebeu perfeitamente. Bem, mas de fato o imperador tinha assinado o compromisso. Então, coincidiram as duas coisas. A entrada vitoriosa dos franceses no Tirol e a ruptura do compromisso do imperador, que tinha eletrizado ao menos os espíritos. E aquilo, então, numa baixa completa que faz mal ler. Então, sobretudo quando isso é leitura para fazer à noite antes de dormir. Bem, mas eu li. Então, vem a notícia da dispersão de todos aqueles atiradores. Depois os bispos passaram uma circular secreta aos vigários, mandando que não pregassem mais contra o imperador dos franceses. De maneira que, sem os camponeses perceberem por quê, os bispos se retiraram da frente do combate também. Tragédia sobre tragédia. Tragédia sobre tragédia. E para os camponeses aquela coisa inenarrável. Né? E depois inexplicável, o arquiduque João não disse nada, porque o que ele podia dizer? Que era mesmo? Ele deu uma explicaçãozinha que não era aquilo, bem, até que todo mundo viu que não tinha o que explicar. Bom, e o Andreas Hofer também tinha fugido para o lado do Tirol italiano, para o lado de Milano, para aquela zona. Ele tinha fugido para aquele lado e era um dos poucos que não tinha desanimado. Quando lá, num certo canto, onde os bárbaros e os franceses ainda não tinham chegado, os chefes se reuniram. Andreas Hofer, que parece que tinha um verbo fácil e abundante, fez um apelo que não se incomodassem, que ainda que o imperador não fosse fiel a eles, eles seriam fiéis ao imperador, que Deus
o clero não era fiel a eles, mas eles eram fiéis ao clero, que eles eram de todas as fidelidades, etc, etc. E armaram-se e fizeram uma coisa que parece incrível. Mas as tropas do Napoleão e da Baviera, vendo sumir todos aqueles atiradores, parece que acharam que o perigo estava passado e diminuíram o número de ocupantes. E os tiroleiros perceberam. E numa determinada noite, eles que tinham feito de Innsbruck o quartel-general deles, começaram a fugir, aproveitando que a noite não tinha lua, etc., muito escuro, começaram a fugir e ocupar a crista de uma série de montanhas que eles conheciam e que formava assim uma espécie de anfiteatro. Porque nesse anfiteatro estavam colocadas as partes das tropas, e se as tropas tivessem que retirar as tropas lá deles, as tropas bávaras e francesas tivessem que retirar, tinham que retirar numa direção X. E eles então previram o seguinte: nós temos a possibilidade de começar uma tal saraivada de tiros contra eles que em determinado momento eles fujam. E o caminho da fuga tem que ser preparada por avalanches sucessivas que caem no cima deles. De tal maneira que se eles cometerem a tolice de fugir, que eles provavelmente cometerão, porque os tiros vão começar à noite, eles não compreenderão como é que nós os veremos. Mas nós estamos habituados a isso. E eles não terão de onde fugir, não sabem de onde é que vem partir esses tiros, porque vem de toda uma circunferência. Fugir para onde? Eles vão para lá. E nós vamos liquidar o exército deles nesta chefe Andreas Hofer. Bom, e o Andreas Hofer, então, em certo momento, deu um sinal e começou. Em cima deles, aqueles tiros e tiros e tiros, eles na planície. Deu uma louca neles. Inclusive o marechal francês que comandava aquilo, Marechal Lefebvre, duque de Danzig, saiu correndo. E correndo, escolheu mal para onde corria e foi se pôr em Innsbruck, que estava ocupada pelos tiroleiros, que deitaram a garra nele. Bem, para abreviar, quando de manhã, porque os tiroleiros não se moveram, ficaram naquele lugar. Quando de manhã foram fazer o cálculo, eles calcularam que Franco, bávaros, tinha mais ou menos 1000 mortos. E que deles tinha 200 mortos hoje à noite. De maneira que uma vitória eclatante. E com a notícia dessa vitória, começou em todas as montanhas do Tirol a ressurreição a continuar. Eu estava nisso quando eu fechei o livro. Napoleão nunca ocupou o Tirol depois disso? Como é? Napoleão nunca conseguiu ocupar o Tirol depois disso? Não. Pelo que me parece, não li o livro até feito, mas tem pessoa por todo o livro que não. Muito. Bom, depois caiu Napoleão. E eu tive curiosidade de ver nesse finzinho como foi o fim do Andreas Hofer. Caiu Napoleão, as tropas austríacas que estavam estavelmente estacionadas em paz no Tirol, em tempo de paz, voltaram, ocuparam, tudo voltou a uma restauração completa. Bem, e em Viena começaram a preparar o Congresso de Viena, a refazer tudo. E, naturalmente, também a pensar em recompensar as fidelidades mais insígnes. E entre as fidelidades, naturalmente, apareceu o Andreas Hofer. E o imperador resolveu mandar um decreto ao Andreas Hofer, nomeando o barão. Houve um pouquinho de demora da chancelaria no envio do título, e quando ele chegou, Andreas Hofer tinha morrido.
mas o título de barão ficou dado à família. Muito bonito, né? Muito interessante saber hoje como é que tá, não? Como? Seria interessante saber se ainda existe essa família hoje. Muito, se tem algum para fundar uma TP suíça. Meu Deus. Agora, há uma coisa para considerar, hein? Que é a seguinte, eu tenho a impressão de que este austríaco que fazia propaganda lá no Tirol, distribuía no Tirol em panfletos com notícias da resistência dos carlistas e dos royalistas franceses a Napoleão, para provar que forças irregulares e camponesas podiam dobrar Napoleão. Magnífico, né? É muito bem feito o negócio. Muito bom. O Lefebvre, duque de Danzig, que apanhou tanto na Suíça, muito obrigado, vou dar um pouquinho mais de água, teve uma pontinha de contato com a história do Brasil, porque foi ele que invadiu Portugal por ordem de Napoleão e ocupou Portugal e coisa e tal, e determinou a vinda de Dom João VI para o Brasil, coisa que o Metternich, nas memórias dele, elogia muito, uma coisa de alta sabedoria política do Dom João VI. E... A não ser que se defenda essas regiões, né? mas aí... Depois outra coisa, camponês com essa honestidade e que vai defender o imperador ainda que o imperador abandone e que defende o clero ainda que o clero abandone. Isso... Eu lamento que os senhores não lamentam. É que o jantar tem acabado já e que eu tenho que descansar. De maneira que tenho que me retirar.